Fala galera, finalmente entrei na onda dos vlogs e esse é o meu primeiro vlog. Eu espero que você curta esse formato e hoje vou trazer um assunto um tanto polêmico, mas muito libertador, assim como foi para mim libertador começar a fazer vlogs como esse. Eu vou fazer muito mais, vou trazer vários assuntos bacanas aqui para você que está começando na área da programação ou para você que já é da área e está aí perdida, sem saber para onde ir. Ultimamente eu tenho parado para pensar muito sobre a minha profissão, talvez a sua também que está aqui me assistindo. E, enfim, se você é programador, programadora, está pensando em entrar na área e está perdido, vê um monte de notícias falando que as vagas para programação estão acabando ou a IA vai tomar o seu emprego ou qualquer coisa desse tipo. Esse vlog você precisa assistir até o final. Eu tenho analisado muito ultimamente sobre qual o propósito de quem quer entrar na área da programação. E aí eu me recordo de quando eu decidi aprender a programar. Eu não queria aprender a programar para entrar em uma vaga de uma empresa ou para poder trabalhar numa startup ou, sei lá, passar em uma vaga para ter minha carteira assinada como um programador. Nada disso. Longe disso, na verdade, de ter esse pensamento. Eu queria aprender a programar para empreender. E às vezes pode parecer clichê, mas eu queria ser dono do meu próprio tempo. Eu já estava cansado de ter que trabalhar numa empresa 8 horas por dia, ter que pegar transporte, ter que bater ponto, ter que entrar às 8, sair às 18 e chegar em casa cansado, exausto e não fazer mais nada. Então, quando eu decidi começar a aprender programação, eu decidi por esse motivo. Eu não queria mais ter essa rotina. E em momento nenhum passou pela minha cabeça de eu vou aprender a programar, vou aplicar para uma vaga em uma empresa e vou ter uma nova profissão, que eu vou ser o programador daquela empresa A, B ou C. Mas hoje parece que isso virou
o correto, né? Você aprende a programar, faz uma faculdade ou um bootcamp, o que quer que seja, e aí começa a aplicar em vagas até poder ser chamado para uma entrevista e decora ali algumas formas de passar em uma vaga de uma empresa qualquer e, sei lá, estuda 6 meses, 1 ano e você acha que ser programador só tem esse caminho. E hoje eu vou te falar que eu penso completamente diferente. Apesar de que eu também já trabalhei para outras empresas, trabalho para outras empresas, mas o meu objetivo desde o início, quando eu comecei a programar, acho que até hoje eu vivo ele. Muita gente tem chegado nas minhas redes sociais e perguntando o que fazer para poder conseguir uma vaga, o que fazer para se tornar um programador e poder viver de programação, que tem visto ultimamente que as vagas não estão mais como antes, as empresas não estão contratando, está muito difícil você ser chamado para um processo seletivo. E o que me deixa mais pensativo sobre toda essa dúvida de quem está entrando na área agora é que as pessoas não enxergam uma outra vertente, um outro caminho. E quando eu penso em programador, eu penso, novamente falando, em uma pessoa empreendedora. E eu quero trazer muito sobre esse pensamento aqui no meu canal. Eu quero mostrar para as pessoas que existem diversas formas de você conseguir ser o profissional daquela área e não depender apenas de uma empresa A, B ou C te chamar para fazer uma entrevista. Você pode viver da sua profissão. E é super normal. Eu conheço várias pessoas que vivem da profissão e não necessariamente fica ali aprendendo a montar um currículo perfeito para poder ser chamado para uma vaga, para uma entrevista. Ou como deixar o seu LinkedIn lindo e maravilhoso para um recrutador te achar ali na vitrine e te chamar para poder fazer outra entrevista. E você vive nesse loop até que alguém te encontre. Eu só queria deixar bem claro que eu não estou excluindo completamente a possibilidade de você passar em uma entrevista, de você ser chamado para uma entrevista, passar e trabalhar naquela empresa. Isso é completamente possível, isso é real, mas não é a única possibilidade. O mais próximo da conclusão que eu chego quando eu analiso esse comportamento de quem está querendo entrar na área é justamente porque existiu aquele boom quando todo mundo estava em casa sem poder sair e as empresas inflaram, né, muita gente sendo contratada, pessoas com nenhuma experiência ou com pouquíssima experiência ali sendo contratada e ganhando altos salários, e isso se tornou mais visível. As pessoas de outras profissões olhavam aquilo como uma oportunidade de você ser bem-sucedido em uma profissão e não precisasse ter que se profissionalizar, ter que estudar, fazer uma faculdade 4, 5, 6 anos, como outras profissões, para poder ser bem-sucedido na área. Só que as pessoas esqueceram de olhar para a profissão como um todo e passaram a olhar a profissão como um caminho, como um algoritmo, né, que segue um passo a passo ali até você chegar no objetivo. E na verdade não é. E aí o que está acontecendo? As pessoas começam a aprender a programar, começa a ver vídeos de influenciadores falando que você tem que ter o seu LinkedIn assim, assado, que você tem que fazer o seu currículo de uma forma que as pessoas te enxerguem, como se fosse... A minha sensação é que você está tentando a todo custo enganar quem vai fazer uma entrevista, quem vai te fazer uma pergunta ali, para que a pessoa olhe para você e fale assim, eu vou te contratar. Só que e o próximo passo? E a próxima fase? E quando você estiver lá, será que você vai conseguir de fato resolver os problemas que aquela empresa quer que você resolva? E aí é que está o X da questão, onde muita gente acaba até conseguindo entrar em algumas vagas, mas não ficam. As empresas elas acabam demitindo e não é só por esse o motivo. Vamos para o que interessa desse vídeo. O que eu quero trazer aqui hoje é que programar é sobre resolver problemas.
essa frase eu sempre falei desde quando eu comecei a dar aula de programação. Programar é sobre resolver problemas. Quando alguém te paga por você ser um programador ou uma programadora, é porque você resolveu o problema daquela pessoa, ou daquela empresa, ou do setor da empresa em que você está trabalhando. Agora, o que acontece é que quando as empresas elas estavam contratando a todo vapor, inflando seus times e levando aquilo ali como algo que fosse uma oportunidade para qualquer pessoa, ninguém esperava que ia chegar um momento onde as coisas iam normalizar. Muitos especialistas já falavam sobre isso e chegou esse momento. Então hoje as empresas elas estão mais cautelosas para poder contratar, elas estão selecionando ali pessoas que têm de fato as hard skills, né? A experiência que ela espera que aquela pessoa tenha, e ela leva um tempo maior para poder contratar essas pessoas porque ela quer saber se de fato aquela pessoa vai se enquadrar ali dentro do time da empresa. E por conta disso o mercado continua recebendo muitas pessoas que estão se profissionalizando, que estão fazendo cursos, que estão aprendendo a programar, e essas pessoas estão ficando sem norte. Elas simplesmente chegam em um momento que desistem porque elas não encontram um propósito para fazer o que ela aprendeu, além de que entrar ali no LinkedIn ou em alguma outra plataforma de recrutamento, seleção, deixar o seu currículo e esperar que receba aquele e-mail de olá, vamos fazer uma entrevista. Agora pare para pensar. Imagine uma pizzaria aí da sua cidade. Se você mora no interior, então é mais fácil ainda para esse exemplo que eu vou trazer. Será que algum problema que você consegue resolver não se encaixaria no problema que aquela pizzaria tem? Melhor, imagine um salão de beleza. Será que o que você sabe fazer não conseguiria fazer alguma solução que resolva o problema daquele salão? Quando você pensa sobre o tanto de possibilidades que você pode fazer sendo um programador, uma programadora, sua mente expande e você acaba vivendo essa essência empreendedora. E assim foi comigo. Então, lá no começo, quando eu aprendi a programar, que eu não queria trabalhar para uma empresa, eu não estava ali querendo buscar uma vaga na empresa A, B ou C, eu queria resolver problemas das pessoas ou das empresas. E quando eu entendi que isso poderia me libertar, foi algo incrível. Então, todos os dias eu tinha ali uma ideia de fazer alguma coisa, eu ia lá e fazia. Terminava? Nem sempre. Então, a maioria dos projetos que eu tive ideia e comecei, eu não terminei. Alguns eu terminei. Então, isso me fez com que eu ganhasse experiência, fez com que eu aprendesse a programar mais rápido. Obviamente, na época ali, não foi tão rápido quanto seria hoje, porque eu não tinha tanto acesso à informação, tanto acesso a conteúdos tão valiosos quanto a gente encontra hoje na internet, inclusive gratuito. Mas eu evoluí e eu comecei a construir, eu comecei a desenvolver soluções e vender essas soluções. Então, primeiro eu comecei fazendo sites, fazia sites para restaurante. Meu primeiro site foi um site para um restaurante, inclusive um restaurante até muito conhecido aqui na cidade. Consegui convencer a pessoa a me pagar para resolver um problema dela. Comecei a pensar em guia comercial. Então, na época era muito famoso essa questão de uma cidade do interior ter um guia comercial onde as pessoas chegam lá e pagam por um valor para anunciar a sua empresa e tudo mais. E isso funcionava. Talvez até funcione hoje em dia, eu não sei mais em qual formato, mas funcionava naquela época. Então eu pensava em guia comercial, blog, para poder uma empresa ter ali um blog, falar dos assuntos que são pertinentes ao que ela trabalha e tudo mais. E eu desenvolvi essas soluções. E tomei muito não, tá? Recebi
muito não, e isso é uma coisa que você que está entrando na área e que pensa em empreender como programador, como programadora, é que você vai receber muito não. Assim como você está recebendo não ao se candidatar em uma vaga ali pelo LinkedIn ou em algum site de recrutamento e seleção. Só que a diferença é, quando você recebe um sim, você não recebe um sim para uma entrevista. Você recebe um sim para que você faça ou para que você entregue aquela solução que você já fez em troca do pagamento que aquela empresa, que aquela pessoa vai fazer para você. Nessa minha longa jornada, eu digo que algo aproximadamente de 4, 5 anos, desde quando eu aprendi de fato a programar, eu construí alguns projetos que deram certo. Inclusive, até hoje, eu já tenho mais de 10 anos de experiência na área e até hoje eu tenho projetos que rodam em clientes com uma receita recorrente ali, onde todo mês aquele cliente me paga um valor bacana, né? Um valor que para muita gente que está começando a programar hoje, talvez seria já um salário ou algo que realmente pudesse fazer diferença para ela poder pagar uma dívida ou algo do tipo ali, né? Uma despesa que tem mensal. E eu já tenho isso há, sei lá, acho que há uns 7 anos, recorrente. O mesmo cliente me pagando todo mês aquele valor por algo que eu entendi que seria uma solução para um problema específico, ofereci ao cliente, ele aceitou e ele está comigo até hoje. Eu já trabalhei em empresas, né? Trabalho atualmente, eu também presto serviço para uma empresa, mas isso não me impede de eu ter outros tipos de renda na minha profissão. E é isso que eu quero tentar trazer para você aqui. Que você, apesar de estar tentando ser contratado por uma empresa específica, isso não impede que você ganhe dinheiro, isso não impede que você evolua como profissional, principalmente porque, na maioria das empresas, por mais que você esteja ali participando de um processo seletivo para uma vaga júnior, a empresa vai querer saber se você tem experiência. Mas não é experiência de já trabalhei na empresa A, B ou C. Quando a gente fala de programação, as empresas não esperam que você já trabalhou 1, 2, 3 anos em uma outra empresa. Ela espera que você tenha 1, 2 ou 3 anos, 5, o que quer que seja, de experiência com a tecnologia que você vai trabalhar naquela empresa, independente de como foi que você aprendeu e que você trabalhou com aquela tecnologia. Eu já fiz algumas entrevistas para processos seletivos, onde eles simplesmente vão perguntar: você sabe trabalhar com X tecnologia? Você fala, sei. Então, me explique qual projeto você já trabalhou com aquela tecnologia e como que você resolveu problemas usando ela. Normalmente vai ser assim na entrevista de emprego. Ele não vai perguntar: você trabalhou em qual empresa? Quantos anos você trabalhou com essa tecnologia naquela empresa? Então, é muito importante que você, além de estar tentando passar em um processo seletivo da empresa, o que hoje eu, olhando para o mercado, acho que é muito mais difícil, você pode estar desenvolvendo soluções que resolvam problemas específicos. Na sua cidade eu tenho certeza que tem vários problemas que você consegue resolver. Depois eu vou trazer alguns vídeos mais específicos aqui de quais são os problemas onde uma cidade tem para que um programador possa resolver. Se você quiser conteúdo como esse, já também deixa aí nos comentários. E para que isso possa abrir a sua mente e você entenda que ser programador, ser programadora é saber resolver problemas e não como uma outra profissão qualquer que você aprenda e você depende de uma empresa te contratar para você ganhar dinheiro. Então seja empreendedor, seja empreendedora. Aprenda a programar e seja dono ou dona do seu próprio tempo.
busque pessoas que queiram pagar para você resolver os problemas dela. E eu tenho certeza que quando você mudar esse mindset, quando você começar a pensar dessa forma, toda essa talvez angústia que você tem por estar tentando e não estar conseguindo, ou por já ter, sei lá, se candidatado a 200 vagas e não recebeu ainda nenhum e-mail chamando para uma entrevista, isso vai passar na hora. Você vai perceber também, assim como aconteceu comigo, tá? Como eu nunca esperei poder passar em uma entrevista de uma empresa, em algum momento chegou uma oportunidade. Como eu falei, depois de acho que 5, 6 anos ali já trabalhando como freelancer, que é como a gente chama mesmo, né? Eu recebi várias propostas de empresas, de pessoas querendo que eu trabalhasse em projetos, em times específicos de projetos, não como um funcionário de uma empresa, mas como um prestador de serviço, que inclusive é como eu trabalho até hoje para algumas empresas. E isso foi muito natural, então eu não busquei, chegou até a mim. Mas por quê? Porque ao longo da minha jornada eu construí essa experiência. Eu vou fazer também outros vídeos falando sobre portfólio, que é importante. É muito importante você se mostrar, você mostrar o que você sabe fazer, seja nas redes sociais, seja aqui no YouTube, seja no círculo de pessoas que você conhece ali com o network e tudo mais. É muito importante que as pessoas olhem para você, te reconheçam pelo profissional, não pelo que você diz que é, e sim pelo que você faz. Então, para mim, aconteceu muito dessa forma. Eu já trabalhava ali freelancer e tinha alguns clientes e tudo mais, e as pessoas sabiam que eu era um programador. Eu já tinha canal no YouTube, eu postava ali algumas coisas que eu estava fazendo no meu dia a dia. E aí, quando alguém precisava encontrar um programador, uma programadora que me conhecia, automaticamente chegava para mim e falava assim: Guido, empresa X está precisando de um profissional com a experiência que você tem. Você não tem interesse não? Ou até a própria empresa, né? A própria empresa ali encontrou o seu conteúdo em algum lugar e aí ela achou bacana, falou assim: poxa, esse profissional talvez seja um profissional bacana para trabalhar aqui, então vou entrar em contato com ele. Obviamente que isso não é uma regra, não é uma receita de bolo para que você consiga trabalhar numa empresa, tá? Que fique muito claro isso daqui. Mas comigo aconteceu e eu não fiquei naquela ânsia, naquela angústia de não ser chamado para uma vaga, me aplicando a milhares de processos seletivos e nenhum entrando em contato comigo. Não. Hoje em dia eu sei que isso é uma forma também das pessoas garantirem uma certa estabilidade, que eu particularmente acho que não existe. Por mais que você trabalhe numa big tech, numa empresa hoje que você faz carreira e que você é muito requisitado nessa empresa, que você resolve um problema muito complexo lá, você não é insubstituível. Então, isso daí é algo que tire da sua cabeça, porque não vai te levar a lugar nenhum. Bom, a minha missão a partir de agora aqui no meu canal do YouTube vai ser evangelizar sobre esse assunto, para que possa te encorajar e para que você consiga entender que programar é sobre resolver problemas. Eu vou trazer vários exemplos, eu vou te trazer aqui muitas coisas que aconteceram durante esses pouco mais de 10 anos aí de experiência que eu tenho e que de alguma forma possa acrescentar em sua vida e na sua rotina, no seu dia a dia, como um programador, programadora que está buscando o sucesso profissional. Então foque nisso, no sucesso profissional.
Não foque em estudar para poder passar em uma vaga, para poder participar de um processo seletivo e ser chamado para trabalhar na empresa. Foque no que de fato vai ter muito mais tempo, vai ser muito mais duradouro na sua jornada profissional. E se você chegou até aqui, primeiro, muito obrigado. Depois comente aí embaixo que programar é sobre resolver problemas, para eu saber que você de fato está empenhado em mudar a sua realidade, em ser um profissional, em ser uma profissional cada vez melhor e viver da sua profissão para ser dona do seu próprio tempo.